Pois é, meus amigos, esse daqui é um dos vídeos que eu não gostaria de estar fazendo, que infelizmente o grande Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball Z, morreu. Não é uma coisa fácil de se falar, não é um negócio fácil de se sentir. Todos vocês que são fãs da obra, de qualquer obra dele, sabem muito bem do que eu tô falando. Mas isso acaba sendo uma parte natural da vida, né? Todo mundo sabe que uma hora ou outra vai acabar morrendo. E as coisas que ficam são as memórias boas que nós temos com a pessoa. E no caso do Akira Toriyama, as ótimas memórias que nós temos com Dragon Ball. E também toda a sua história lendária que ele acabou fazendo nesses seus 68 anos de vida. E por conta disso, no vídeo de hoje, eu vou contar toda a história de Akira Toriyama aqui pra vocês numa espécie de uma homenagem e agradecimento a esse grande gênio. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek e sejam muito bem-vindos. Akira Toriyama nasceu no Japão em 5 de abril de 1955 e infelizmente faleceu no dia 1º de março de 2024. Apesar de ter morrido muito novo ainda, apenas 68 anos, ele acabou influenciando alguns dos maiores escritores de mangá da história. Eiichiro Oda, o criador de One Piece, e Masashi Kishimoto, o criador de Naruto, são duas dessas pessoas. Sem o nosso querido tio Akira, nada disso que a gente tanto ama hoje em dia, que são os animes shonen, que é esse estilo de anime, de mangá, não existiriam. Então nós temos que ter muito respeito pela sua história e por tudo que ele acabou criando ainda em vida. E também todas as memórias boas que ficam aqui com a gente na Terra agora que ele partiu. Aproveita aqui e deixa aqui nos comentários uma mensagem de agradecimento para ele, porque pode ter certeza que ele vai estar lá com o Sr. Kaiô lendo todas e ficando muito mais feliz vendo o quanto nós somos gratos por todas as suas histórias. Aproveita também para já deixar o seu like aqui agora, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque essa semana daqui vai ser especial apenas de Dragon Ball. Só vou trazer conteúdo dessa obra maravilhosa que marcou gerações. E agora, sem mais enrolação, vamos começar a contar um pouquinho da história do tio Akira Toriyama. O Akira iniciou sua carreira em 1978 com a história Wonder Island, publicado na Weekly Shonen Jump. Depois ele acabou fazendo outros mangás, que no caso foi Highlight Island, que foi seguido por Tomato Girl Detective. Ele acabou de fato conquistando a sua fama não com Dragon Ball, mas sim com Dr. Slump, que foi publicada semanalmente na Shonen Jump de 1980 a 1984, gerando 18 volumes encadernados, que veio a ser o primeiro anime baseado em uma obra do Akira Toriyama. Mas com certeza sua obra mais popular de todas foi Dragon Ball. Essa obra foi o que meio pavimentou o caminho para a era dourada dos animes shonen, das obras shonen. E esse seu sucesso estrondoso meio que forçou, no caso, o tio Akira a trabalhar nessa obra de 1984 a 1995. E nesses 11 anos de trabalho árduo, ele acabou criando 42 volumes. Cada volume da obra tinha em média 200 páginas, de uma maneira que toda a obra de Dragon Ball se estendesse por quase 10.000 páginas. E além de tudo isso, o sucesso de Dragon Ball levou uma série de anime para televisão, filmes de longa-metragem, videogames e um mega merchandising, fazendo com que se tornasse uma das obras pop mais conhecidas no mundo. O mundo inteiro conhece Dragon Ball. É só você ver todas as homenagens, é só você ver quanto a morte do tio Akira acabou impactando o mundo inteiro. Tem gente de todos os lugares que você imaginar do nosso planeta Terra desejando bem para a família dele, fazendo suas declarações, escrevendo lindos textos. O traço simples e senso de design do Akira Toriyama o levaram a trabalhos projetando personagens para a famosa e popular série de jogos de videogame Dragon Quest. Ele também serviu como designer de personagens para o RPG Chrono Trigger para o Super Nintendo e o popular jogo de luta Tobal número 1. E no seu final de vida ele continuou focando nos seus mangás. Seus trabalhos depois que ele terminou a obra de Dragon Ball não foram coisas gigantescas, sendo pequenos volumes que variam entre 100 e 200 páginas. Mas nesse tempo ele acabou criando histórias como Kawa, Kajika, Sandland e alguns one-shots como a paródia Neko Meijin Z. O seu mais recente trabalho como designer foi projetando alguns personagens para o RPG Blue Dragon do Xbox 360, que foi dirigido pelo seu amigo Hironobu Sakaguchi, que é o aclamado ex-diretor de Final Fantasy com quem já havia trabalhado em
Chrono Trigger. E recentemente esse Blue Dragon acabou ganhando a sua adaptação para anime também. O Akira Toriyama acaba sendo considerado o grande mestre das obras shonen por alguns dos principais autores das principais obras, como Eiichiro Oda de One Piece e o Masashi Kishimoto de Naruto, que deixaram 2 textos maravilhosos para eles que eu vou ler agora para vocês. Masashi Kishimoto, o autor de Naruto, expressou as suas condolências pela morte do Akira Toriyama. Ele disse o seguinte: sinceramente, não sei o que escrever ou como escrever sobre algo tão repentino. Porém, por enquanto, quero expressar meus pensamentos e sentimentos ao Toriyama Sensei. Eu cresci lendo Dr. Slump nos primeiros anos de escola e Dragon Ball nos anos finais, e era natural para mim ter seu mangá ao meu lado como parte da minha vida diária. Mesmo que eu tenha enfrentado momentos difíceis, Dragon Ball sempre me fez esquecer disso. Foi um alívio para mim, um garoto do interior que não tinha nada, porque Dragon Ball foi muito divertido. Quando eu tava na universidade, de repente o Dragon Ball, que fazia parte da minha vida há tantos anos, chegou ao fim. Senti uma incrível sensação de perda e não sabia mais o que esperar. Mas ao mesmo tempo foi também uma oportunidade para compreender verdadeiramente a grandeza do sensei que criou o Dragon Ball. Eu queria criar trabalhos como o de sensei. À medida que segui os passos do meu sensei e esperava me tornar um artista de mangá, esse sentimento de perda começou a desaparecer, porque criar mangás era divertido. Consegui encontrar uma nova diversão seguindo meu professor. Meu professor sempre foi meu guia, ele era minha inspiração. Peço desculpas pelo transtorno, mas gostaria de expressar minha gratidão ao professor. Para mim, ele era o Deus Salvador e o Deus do mangá. Quando nos conhecemos pela primeira vez, eu estava tão nervoso que não consegui dizer uma palavra. Porém, depois de encontrá-lo diversas vezes no comitê de seleção do prêmio Tezuka, conseguimos conversar. Como leitores de Dragon Ball, eu e o Sr. Oda voltamos a ser crianças, e quando conversamos animadamente sobre o quanto Dragon Ball era divertido, como se estivéssemos competindo com um ao outro, o sensei parecia sorrir timidamente. Acabo de receber a notícia da morte do meu professor, sinto uma sensação de perda ainda maior do que quando Dragon Ball acabou. Eu ainda não sei como lidar com esse buraco no meu coração. Agora não consigo nem ler o mangá de Dragon Ball. Não sei se consigo escrever corretamente esse texto para transmitir os sentimentos ao meu professor. Todos ao redor do mundo ainda estavam ansiosos para ver o seu trabalho. Se houvesse um único desejo de Dragon Ball para se tornar realidade, me desculpe, mas talvez isso seja um desejo egoísta, mas eu estou triste, sensei. Obrigado, Akira Toriyama Sensei, por todos os trabalhos agradáveis nos últimos 45 anos, e muito obrigado por tudo. E aos demais familiares que ainda estão profundamente tristes, por favor, cuidem-se. Rezo para que o Sr. Akira Toriyama descanse em paz. Outra pessoa que acabou deixando um texto emocionante pro Akira foi o Eiichiro Oda, o criador de One Piece. Ele acabou falando o seguinte: é cedo demais. O vazio é muito grande. A tristeza me invade quando penso que nunca mais o verei. Eu o admirei tanto desde criança, então lembro do dia em que ele me chamou pelo nome pela primeira vez. No caminho para casa, no dia em que ele usou a palavra amigo para mim e para Kishimoto, lembro-me de ter ficado radiante junto com Kishimoto. Também me recordo da última conversa que tivemos. Eu fui um daqueles que assumiram o bastão desde os dias em que ler mangá era considerado bobagem, e ele também criou uma era em que os adultos e crianças podiam desfrutar da leitura de mangá. Ele nos mostrou o sonho de que o mangá poderia se espalhar pelo mundo. Era como assistir a um herói avançando. Para não apenas mangakas, mas também para criadores de várias indústrias, a empolgação e emoção da época da serialização de Dragon Ball devem ter se enraizado em sua infância, sua existência como de uma grande árvore. Para os mangakas de nossa geração que estiveram no mesmo palco, as obras de Toriyama se tornaram cada vez mais importantes para mim conforme eu me aproximava desse mesmo palco. Cheguei até a sentir medo, mas estou apenas feliz em ver o homem distante novamente, porque o amamos em um nível profundo, com respeito e gratidão pelo mundo criativo que ele criou para trás. Oro pela paz de sua alma, que o céu seja o mundo alegre que ele imaginou. Pois é, gente, são alguns textos bem, tristes, bem emocionantes mesmo. É um pouquinho difícil da gente ler isso e não se emocionar, né? Foi uma grande perda de fato para todo mundo dos mangás.
e pra todo mundo, principalmente que conheceu Akira Toriyama. Cara, imagina só, nós, que ele nem fazia ideia da existência, já estamos sofrendo, imagina as pessoas próximas, as pessoas que eram amigos, as pessoas que tiveram o prazer de conhecer ele em vida. Deve ser uma perda bem difícil. Em dezembro de 2006, o Eiichiro Oda deve ter sido o cara mais feliz do mundo, porque o Akira Toriyama acabou trabalhando num crossover de Dragon Ball com One Piece pra Shonen Jump, que foi uma espécie de especial de final de ano. O especial se chama Cross Epoch ou Epoch. Pesquisa aí que você vai encontrar. Em 2009, o Toriyama desenhou o CD cover do single Rule Sparkle da cantora pop rock japonesa Ayumi Hamasaki, que estava vestida com a roupa do Goku. Entre os anos de 2011 e 2013, o Akira Toriyama acabou supervisionando um dos filmes de Dragon Ball que foi intitulado como Dragon Ball: A Batalha dos Deuses, que ficou muito popular por ser o novo início de Dragon Ball, porque logo em 2015, 2 anos depois da estreia do filme, eu não sei se ele foi lançado em 2013 ou 2014, nós tivemos o início de Dragon Ball Super. Nós agora estamos esperando o lançamento da obra Dragon Ball Daima, que agora que ia servir como uma espécie de homenagem a todo o Dragon Ball clássico, vai servir também como uma grande homenagem a toda a obra do Akira Toriyama. Infelizmente ele não vai estar aqui em vida para conseguir desfrutar disso com a gente, mas ele vai estar lá no mundo do Sr. Kaiô se divertindo, treinando várias coisas e com certeza assistindo também. Ele infelizmente morreu em 1º de março de 2024, devido a um hematoma subdural agudo. Sua morte foi divulgada 7 dias depois, dia 8 de março, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo daqui. Isso acabou vindo ao mundo meio-dia lá no horário de Tóquio, meia-noite aqui no horário do Brasil. Então, ainda tá muito cedo, né, pra falar qualquer outra coisa, pra, né, conseguir expressar todos os sentimentos, mas eu só tenho a agradecer também ao Akira Toriyama. Foi ele que me colocou no mundo dos animes. Se eu sou um nerd hoje, grande parte é por conta dele. Eu sempre fui um grande fã de Dragon Ball. Eu cresci assistindo a sua obra, principalmente a saga do Majin Buu. Depois eu assisti o Dragon Ball GT, que não foi uma obra original dele, mas ele tava lá no meio, né, se eu não tô enganado, criando tudo. Mas enfim, ele foi muito importante na minha vida. Ele criou alguns dos meus personagens favoritos, como Goku, Vegeta, Gohan, o Piccolo, o Kuririn, todos esses personagens que nós consideramos amigos, né? Você que é um grande fã de Dragon Ball, assim como eu, com certeza tá entendendo o que eu tô falando aqui pra você. E se eu puder passar alguma mensagem pra você que tá passando por essa perda, cara, não fica triste, apenas assista Dragon Ball tudo de novo, do clássico ao Z, ao GT, assiste o Super, assiste tudo, cara, e agradece por essas obras estarem eternizadas aqui com a gente. O Akira infelizmente partiu, mas a sua alma tá sempre dentro dessas suas obras e pra sempre, pra nós conseguirmos desfrutar, pra passar pros nossos filhos, pros nossos netos, quem entrar na nossa vida, nós vamos poder espalhar a magia de Dragon Ball ou a magia de qualquer outra obra que esse cara criou pra gente e como ela tocou nos nossos corações. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem, vamos passar por isso junto. Um forte abraço em todos vocês e falou!